Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em um dos seus sermões, recolhidos pela Igreja na liturgia das horas para a solenidade de Todos os Santos, São Bernardo nos pergunta: para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, esta solenidade, a solenidade de Todos os Santos? Que lhes importam as honras terrenas a eles, que segundo a promessa do Filho, o mesmo Pai Celeste glorifica? De que lhes servem os nossos elogios? Os santos não precisam das nossas homenagens, nem lhes vale nossa devoção. Se veneramos os santos, sem dúvida nenhuma, o interesse é nosso, não deles. Eu, por mim, confesso, ao recordar-lhes deles, sinto acender-se um desejo veemente. Em primeiro lugar, o desejo que a sua lembrança mais estimula e incita é de gozarmos de uma tão amável companhia de Deus, né? E de merecermos ser concidadãos e comensais dos espíritos bem-aventurados, de unir-nos ao grupo dos patriarcas, às fileiras dos profetas, ao senado dos apóstolos, ao numeroso exército dos mártires, ao grêmio dos confessores, aos coros das virgens, de associar-nos, enfim, à multidão, à comunhão de todos os santos, e com todos nos alegrarmos. E fala algo interessante, que os santos nos aguardam, nos esperam, desejam que cheguemos lá também, torcem por nós, por assim dizer. E continuando com as palavras de São Bernardo: animemo-nos, enfim, irmãos, ressuscitemos com Cristo, busquemos as realidades celestes, tenhamos gosto pelas coisas do alto, desejemos aqueles que nos desejam, os santos. Apreciemos-nos ao encontro dos que nos aguardam. Seja-nos um incentivo não só a companhia dos santos, mas também a sua felicidade. E essa felicidade que é prometida no Evangelho, escolhido também para a solenidade de Todos os Santos, que é o Sermão das Bem-aventuranças, que nós devemos ter reparado na missa de domingo. Todos os santos são bem-aventurados. E o que significa bem-aventurados? Felizes, plenamente felizes. E Santo Agostinho foi quem reparou uma coisa que normalmente nós não reparamos, que no Sermão das Bem-aventuranças, a segunda parte de cada sentença é uma descrição do céu. Às vezes a gente se fixa muito na primeira parte de cada sentença, que diz as qualidades que os santos devem ter. Mas a segunda parte é uma descrição do céu. Os santos são bem-aventurados porque eles são consolados pelo próprio Deus, porque deles é o reino dos céus, porque são mansos e terão pleno domínio das suas reações. Os santos não fazem besteira, né? Às vezes aqui na Terra nós perdemos a cabeça, fazemos coisas que não queríamos. Os santos têm domínio total, são plenamente livres por causa disso. Serão saciados plenamente por Deus, alcançarão a misericórdia de Deus, perdão de todas as suas falhas, estarão plenamente identificados com Cristo, por isso serão filhos de Deus, e alcançarão a grande recompensa nos céus e reinarão com Deus. Então, tudo é uma descrição do céu. Em poucos lugares há uma descrição tão clara do que é o céu.
Agora, para isso, para chegarmos ao céu, devemos ter as qualidades que estão descritas na primeira parte de cada uma das sentenças, que são as qualidades de Cristo. O Papa Emérito Bento XVI chega a dizer que o Sermão das Bem-aventuranças é um autorretrato de Cristo. Cristo está dizendo como eu sou. Cristo que certa vez falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, poderia ter dito, aprendei de mim que sou pobre de espírito, aprendei de mim que sou misericordioso, aprendei de mim, né, que sou puro de coração, aprendei de mim. E todos os santos aprenderam de Cristo. São José Maria certa vez disse que muitos cristãos fracassam na sua vida cristã porque só cuidam a vida de piedade, a vida de oração. E esquecem que Jesus Cristo, além de ser verdadeiro Deus, também é perfeito, verdadeiro homem e perfeito homem. E não imitam a Cristo nas suas virtudes. Não seguem o caminho de Cristo. Porque, por isso fracassam na vida espiritual. Não chegam à santidade. Então, para nós precisamos dessas qualidades: pobreza de espírito, mansidão, contrição, afã de santidade, misericórdia, pureza de coração, se queremos ser santos, ser semeadores de paz, estar disposto a sofrer por Cristo. Uma boa pergunta para fazermos nesse recolhimento é essa: o que me falta para ser santo? Mas também muita coisa falta, né? Muita coisa falta, mas olhando para essas qualidades, será que eu não tenho que estar mais desprendido das coisas materiais, ser pobre de espírito? Será que eu preciso ser mais puro de coração? Será que eu preciso ser mais misericordioso, mais manso? E uma boa coisa é propor-nos a isso. Uma outra forma de perguntar a mesma coisa é: como eu gostaria de ser lembrado quando eu estivesse partido para Deus? Ou como eu serei santo no céu? Não é verdade que os santos às vezes se destacam em algumas coisas? De São José Maria se falava muito do seu bom humor, da sua alegria. Do Beato Álvaro de Portillo se falava muito da serenidade. Como era sereno. Do Marcelo Câmara, nunca se ouviu ele falar mal de ninguém. Né? São características marcantes. Que poderão falar de mim, de nós? Como eu gostaria de ser lembrado? Isso que falta para a minha santidade. Isso que eu posso trabalhar, lutar por isso, com a graça de Deus, é claro. E não pensar assim, eu tenho toda uma vida para conquistar essa qualidade. Não, colocamos uma meta mais próxima, assim, 5 anos, talvez. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Pode ser que a gente tenha menos de 5 anos, pode ser que a gente tenha mais, né? Mas é bom a gente estar preparado sempre. Falando em santidade, outro dia me contaram, e já tinha reparado também, que muitas escolas católicas agora, em vez de comemorar o Halloween, estão comemorando a festa de Todos os Santos, em que cada criança vai vestida do santo que gosta, da sua preferência, da sua devoção, né? E um pai me contou que vestiu aqui em Florianópolis seu filho de Padre Pio, né? De hábito, barba, né? Inclusive ele queria os estigmas de Cristo nas mãos, né? E foi assim para o colégio, né? Outra foi mais audaz ainda, né? Foi vestida de Nossa Senhora das Graças, né? Com raios saindo das mãos, né? E eu fiquei pensando, mas a grande maioria dos santos, como seria representada? Se a maioria dos santos são leigos, né? Falei, alguns seriam fáceis de representar, porque tem uniforme, né? Embora isso talvez seja difícil ser santo, mas uma toga de um juiz, né? Um uniforme de um militar, né? Um jaleco de um professor. Eu soube que lá em Curitiba, um pai vestiu seu filho de terno e gravata e disse: é o Marcelo Câmara, né? Tudo bem, porque é uma forma, né? Mas nem dá para saber, tem que até falar, eu sou Marcelo Câmara, ninguém vai identificar, né? Porque terno muita gente usa, né?
Eu achei interessante essa iniciativa que está se espalhando, porque de uma forma gráfica nos lembra que nós estamos chamados de santidade e que nós também devemos ser santos. Como São José Maria recordou tantas vezes, e foi algo assumido pelo Concílio Vaticano II. E São José Maria recordava que a santidade não é privilégio de religiosos, de padres, de freiras, de frades, monges, mas que todos os batizados estão chamados a uma santidade de primeira categoria. Ele chegava a dizer que nós devemos ser santos de altar, canonizáveis. Opa, canonizáveis? Para qualquer um se abre um processo de canonização, de beatificação. Mas que o nosso heroísmo em viver a vida cristã deveria ser esse heroísmo, né, de buscar a perfeição cristã. São José Maria dizia, não existe santidade de segunda categoria, como os religiosos, os papas, né, deviam almejar uma primeira categoria de santidade e depois os outros uma segunda. Não. Todos devemos ser santos de altar, canonizáveis. E podemos alcançar uma santidade de primeira categoria na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, praticando esporte, cultivando a cultura e as artes, etc. Graças a Deus, têm sido canonizados, né, e beatificados muitos santos, por assim dizer, normais, né, leigos normais, que mostram que nós podemos ser santos. Não sei se já contei aqui, mas uma menina do colégio que eu atendo, acho que eu contei sim, né, que ela falou para mim, eu soube que o senhor atendia o Marcelo Câmara, que abriu um processo de beatificação para ele, que ele pode ser santo, e o senhor me atende também. Eu falei, atendo. Aí ela falou assim, então o senhor me ajuda a ser santa? Né? Eu achei super legal, né, que a menina diga isso, né? Eu falei assim, sim, mas depende mais de você do que de mim, porque padre sempre dá bons conselhos. Agora você precisa colocar em prática os bons conselhos. Porque todo padre dá bons conselhos, né? Mas depende de quanto a pessoa se propõe a isso, a ser santo. A maioria dos teólogos chegam à conclusão que para ser santo é preciso ser contemplativo. Aliás, o fim da nossa vida é contemplar a Deus. E eles dizem que para ser santo no céu e contemplar a Deus, ver a Deus face a face, é preciso ser contemplativo já nessa terra. De procurar viver na presença de Deus, na companhia de Deus, ver Deus através do nosso mundo, através das pessoas. E que é possível isso, estando no meio do mundo. Com o passar dos séculos, depois do início do cristianismo, parece que se foi perdendo essa ideia que é possível ser santo no meio do mundo. As pessoas começaram a achar, não, o mundo está muito corrompido, olha como estão as coisas. Né? Ser santo no meio desse mundo é muito difícil. Então começou a entrar um pessimismo com relação ao mundo. E começaram a dizer, não, santo mesmo aqueles que se afastam do mundo. E se começou a dizer até que eles eram de vida contemplativa. Já ouviram falar isso, né? Que as freiras de clausura, então elas são de vida contemplativa, alguns monges. São José Maria dizia, mas nós podemos ser contemplativos no meio do mundo. Não é preciso separar do mundo para ser contemplativo. E vejam, Jesus esteve no meio do mundo. Pouco tempo Jesus esteve separado do mundo, talvez os 40 dias que teve no deserto. O resto estava no meio do mundo. E até os 30 anos, Jesus vivia como mais um na aldeia de Nazaré. Tanto assim, quando Jesus começa a pregar a vida pública, nos só 3 últimos anos da sua vida, o que diziam dele? Ele não é o filho do carpinteiro? Não é filho de Maria? De onde vem essa sabedoria? Porque Jesus não chamava atenção. Vivia como mais um na sua aldeia, na aldeia de Nazaré. Mas ele estava santificando aquele mundo.
fazendo tudo bem feito, fazendo tudo por amor, oferecendo tudo a Deus que fazia, estava redimindo a humanidade também, não só morrendo na cruz, mas em cada momento da sua vida. E é bonito ver como Jesus sempre via o Pai em tudo que ele fazia. Olhai os lírios do campo, como Deus os veste. Via Deus na beleza da natureza. Às vezes dizia: Pai, te dou graça porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Jesus pregava e as pessoas simples entendiam. Deus ficava alegre com aquilo, né? E dava graças a Deus Pai. Na cruz, quando estão lhe tirando a vida, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em tudo ele vai se dirigindo ao Pai. Depois pede ao Pai trabalhadores para a messe. Percebe que a multidão está perdida, desorientada, como ovelhas que não têm pastor. Então, como Jesus olhava o mundo e como o mundo o conduzia, de certa forma, ao Pai. A mesma coisa nós podemos fazer no meio do mundo. Não precisamos sair do mundo para ver o mundo com os olhos de Deus. São José Maria dizia de uma maneira muito bonita, era uma oração, uma ejaculatória: que eu veja com teus olhos Jesus da minha alma. O que ele está pedindo? Que ver como Jesus viu o mundo. E foi o que São José Maria nos ensinou. É bonito ver que no processo de beatificação dele, depois ele foi canonizado, mas na beatificação dizia que São José Maria era um contemplativo itinerante. O que significa isso? Que ele contemplava a Deus no meio do caminho, no caminho da vida. E é assim mesmo, ele ia ler um jornal e começava a fazer oração. Às vezes num bonde, ele fazia uma oração muito profunda, porque tudo levava a Deus. E nós podemos viver assim, viver na presença de Deus, ser contemplativos no meio do mundo. É bonito ver que, com o tempo, a mensagem do Opus Dei, transmitida por São José Maria, vai impregnando as pessoas. Alguns que já fizeram retiro comigo devem ter escutado duas histórias que eu conto sempre, porque eu gosto muito. Uma de uma menina num clube que as moças do Opus Dei levavam, né? Ela viu passar uma ambulância com a sirene ligada. Ela estava brincando com as coleguinhas e ela falou: para, né? Eles outros: para o quê? Por que vamos parar a brincadeira? Passou uma ambulância com a sirene ligada. Vamos rezar uma Ave Maria para a pessoa que está nessa ambulância. Falei: opa, que interessante, né? Aprendeu com a mãe dela, que aprendeu no Opus Dei. Tipo, tudo pode levar para Deus. Outra história que eu sempre conto, né? De uma vez eu estava conversando com um garoto de 13 anos e perguntei: você reza? E ele me falou: padre, o dia inteiro. E eu pensei mal do menino, né? Falei assim: outro menino metido, né? Eu que sou padre não consigo rezar o dia inteiro, e como esse garoto está rezando o dia inteiro, né? Aí eu falei: como você reza o dia inteiro? Aí ele falou: pai, eu não sei se eu conheço uma oração, que minha mãe me ensinou, é assim: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Eu falei: sim. Ele mudava o final da frase, foi assim que a mãe ensinou, né? De dizer: quando eu vou fazer esporte, padre, eu falo para fazer com fruto esse tempo de esporte. Se eu vou estudar, para fazer com fruto esse tempo de estudo, né? Se eu vou fazer alguma atividade, então toda vez que eu mudo de atividade, eu rezo dessa forma, né? Para fazer com fruto esse tempo de... Eu tive que dar o braço a torcer, que ele rezava o dia inteiro. Porque se toda vez que ele muda de atividade, ele diz: eu creio que estás aqui, que me vês, que me ouves, e faz na presença de Deus, procura fazer bem feito, com amor, ele está sendo contemplativo no meio do mundo. E aprendeu da sua mãe, que é uma cooperadora do Opus Dei. Então nós podemos viver na presença de Deus.
E São José Maria ensinava que, além das práticas de piedade habituais, como oração, o evangelho, a leitura espiritual, que são muito importantes para manter a presença de Deus, aquece o nosso coração, ganhamos intimidade com Deus. Também era muito importante, ele falava as práticas de piedade de sempre, ele chamava as normas de sempre, que são normas que não dá para marcar um horário, mas que a gente vai fazendo sempre. A gente tem uma alegria, a gente eleva o coração a Deus em ação de graças por uma coisa boa que aconteceu. Como Jesus fazia, graças te dou, Pai. Vemos algo que ofende a Deus. E hoje em dia é muito fácil ver coisas que ofendem a Deus, basta ligar a televisão, né? A gente desagrava, pede perdão a Deus por aquelas pessoas que o ofendem, que não o amam, né? Quando a gente vai andando pela rua e vê, por exemplo, a torre de uma igreja, a gente lembra que Jesus está ali e faz um ato de adoração no coração. Quando a gente tem uma contrariedade, uma coisa difícil na vida, a gente se une à cruz de Cristo, assumindo a pequena cruz do nosso dia, de cada dia. Se nós vamos fazendo isso, nós podemos viver na presença de Deus o dia inteiro. Tenhamos esses hábitos, esses costumes, essas práticas. Não podemos ser contemplativos realmente no meio do mundo, olhando as coisas como Jesus olharia, né? Eu vejo com teus olhos, Jesus da minha alma. E como Jesus olharia o nosso ambiente, a nossa família, os nossos amigos, o nosso mundo. E devemos perguntar isso muitas vezes, né? São José Maria dizia: existe algo de divino, santo, escondido nas situações mais comuns, que cabe a cada um de vós descobrir. Que há de santo em cada coisa. E o que Deus espera de mim em cada coisa. Nesse trato com a esposa, que vocês podem ter ao chegar em casa, no fim do dia, na educação dos filhos. Qual a minha missão? O que Deus espera de mim? São José Maria também costumava animar-nos a ter a presença de Deus, e às vezes até perguntava para as pessoas do Opus Dei, quantos atos de amor fizeste hoje? Aconteceu isso no Brasil uma vez. São José Maria estava conversando com 2 jovens brasileiros e perguntou para eles, né, quantos atos de amor a Deus vocês já fizeram hoje? Aí quem saiu em defesa deles foi o Beato Álvaro de Portillo. Ele disse: padre, muitíssimos, muitíssimos. Ele precisava responder, né? Então, e um deles falava: nossa, depois daquele momento eu comecei a dizer muitos atos de amor. Porque se São José Maria me perguntasse, eu poderia dizer muitíssimos, muitíssimos, né? Depois não perguntou mais, né? Mas não só porque São José Maria pergunta. Ele disse: se dizeis que estáis enamorados de Deus, eu tenho o direito de perguntar. Quantos atos de amor fizeste hoje? Quantos atos de fé? Quantos atos de desagravo? Quantos atos de esperança e caridade? Quantas jaculatórias dizes? Porque devemos viver na presença de Deus e converter todo o nosso dia em oração. E às vezes a santidade está em cuidar dos detalhes. Daquilo que já fazemos, em um oferecimento do dia. Quantas pessoas cristãs fazem o oferecimento do dia, quando acordam? Mas alguns fazem com consciência, outros sem consciência. Sei de uma pessoa que me dizia, né? Eu para rezar melhor, eu canto a consagração à Nossa Senhora. Canto porque nessa hora eu consigo prestar mais atenção cantando do que rezando. É uma forma de né? Mas escutando o detalhe, porque eu quero oferecer bem, eu quero prestar atenção. Não precisa ser isso, mas pode ser outra coisa. Esses pequenos detalhes, né? Outra pessoa diz: eu dou um beijo numa imagem de Nossa Senhora, né? Quando acordo, um beijo na minha mãe. Como essas coisas ajudam.
sabendo colocar todos os sentidos em Deus na hora da nossa oração, da nossa leitura do Evangelho. Isso vai nos conduzindo à contemplação. Eu gostaria de encerrando a nossa meditação contando algo que está descrito nos apontamentos íntimos de São José Maria. São José Maria era muito terno com Deus, muito carinhoso, e tinha uma vida de infância espiritual muito forte. E uma vez ele chegou num convento de umas freiras que ele atendia, ou pelo menos visitava de vez em quando, e era o dia dos Santos Inocentes no mundo, né? Mas na Espanha eles tinham um costume estranho, pelo menos naquele convento. Eles tinham um costume de freiras, né? Que elas faziam? Uma brincadeira bem inocente. Dia dos Santos Inocentes, vão fazer uma brincadeira inocente. E o que elas faziam? A noviça, naquele dia, ocupava o lugar da priora. A priora da noviça. Investiam tudo no convento. Então, o São José Maria chegou lá, estava tudo trocado, né? Aí ele olhou para aquilo, achou estranho e tal, mas quando chegou em casa e foi fazer oração, aí ele aproveitou daquilo para fazer a sua oração. E vou ler o texto porque eu acho muito bonito. Ele dizia: menino, você é o último burro, digo o último gato dos amadores de Jesus. Compete-lhe por direito próprio mandar no céu. Se o último é quem manda, então eu sou o último, vou mandar no céu. Solta essa imaginação, deixa que o seu coração se desate também. Eu quero que Jesus me indulte, me perdoe, de tudo, de todos os meus pecados. Que todas as almas do purgatório, purificadas em menos de um segundo, subam a gozar do nosso Deus. Porque hoje eu tomo o seu lugar. Então na oração ele está tomando o lugar de Deus. Quero dar uma bronca nos anjos da guarda, de brincadeira, mas ainda um pouco de verdade. Não sei o que São José Maria pediu para o anjo da guarda que ele não conseguiu. Então queria dar umas broncas nele, né? E mando que obedeça ao burrico de Jesus, em coisas que são para toda a glória do nosso Cristo Rei. E depois de mandar muito, muito, diria a minha mãe Santa Maria: Senhora, nem por jogo, quero que deixe de ser a dona e imperatriz de toda a criação. Então, ela me daria um beijo na testa, ficando como sinal de tal mercê um grande luzeiro em cima dos olhos. Essa oração tão contemplativa, né, de quem quer colocar todos os sentidos, inclusive a imaginação, né, para estar com Deus. E terminamos a nossa oração, em que meditamos na santidade, no desejo de ir para o céu, recorrendo a Nossa Senhora, dizendo com toda a simplicidade que dizemos aqui no Brasil: no céu com a minha mãe estarei, no céu estarei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Comunhão dos Santos. Como dizer-te? Sabe o que são as transfusões de sangue para o corpo? Pois assim vem a ser a comunhão dos santos para a alma. Já pensei que ao fazer as coisas bem, no trabalho, no estudo, com meus amigos, posso estar ajudando a toda a igreja? Alegra-me a esperança de que nada se perde, de que Deus tornará fecundo todos os meus esforços, onde e como lhe aprouver. Terás ainda mais facilidade em cumprir o teu dever, se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos, e na que deixas de prestar-lhes, se não és fiel. Sinto-me apoiado pela oração de todos os que me querem bem.
minhas boas amigas, as almas benditas do purgatório, podem tanto diante de Deus. Rezo e ofereço sufrágio por elas e confio na ajuda que nos podem prestar? Se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. O pensamento sobre a realidade da morte ajuda-me a ver com perspectiva de eternidade os esforços para fazer crescer o reino de Deus. Será que não brilha na tua alma o desejo de que teu Pai Deus fique contente quando tiver que julgar-te? Entendo que Cristo não é o meu acusador, mas meu advogado e o meu defensor. Tenho a paz de quem se sabe nas mãos de Deus. Ao entardecer da vida, seremos examinados sobre o amor. Procuro retificar a minha intenção, ciente de que o que dá valor aos meus atos não é ter acertado ou errado, mas o grau de amor com o que os realizei. Em que aspectos da minha vida eu poderia me esforçar mais para que a caridade, a misericórdia e o espírito de serviço fossem o motor dos meus atos? Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Consola-me e enche-me de alegria a certeza de que Deus sempre me concede a sua graça e, portanto, a possibilidade de começar e recomeçar. Ato de contrição.